Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo 15. Profecia revela a hora do juízo. Terceira parte. Conforme pudemos entender até aqui, as profecias de Daniel nos dizem que, no ano 1844, Jesus iniciaria no céu o juízo investigativo, já que tem este por fim fazer a purificação ou a remoção de pecados registrados, como o era no tempo do tabernáculo terrestre, em que uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no Santíssimo do Santuário para fazer expiação de todos os pecados do povo que durante o ano foram ali registrados simbolicamente pela aspersão de sangue. Pois bem, esta mesma atividade que ali era realizada anualmente indicava num futuro o momento em que Cristo entraria também no Santíssimo, presença de Deus, do Santuário Celestial para iniciar no céu a remoção dos pecados ali registrados, através da oração das pessoas que desde Adão ali adentraram para pedir perdão, confessando seus pecados e deles se arrependendo. Esclareçamos um pouco mais este assunto. Ele, diante do Pai, clamaria por perdão por todos os pecadores desde Adão até o último ser humano que ouvirá a mensagem da sua breve volta e tomará sua decisão. Durante todo esse tempo, pessoas clamaram a Deus pedindo perdão, e este clamor sempre foi registrado nos céus. Pois bem, a partir desses registros, Cristo começou este trabalho tão importante de apresentar diante de Deus os pedidos de perdão e também as confissões e os arrependimentos e as conversões. Vivemos, portanto, durante este período de investigação de todos os casos de pessoas tementes a Deus que suplicaram por seu perdão e que ainda suplicam. Quando Jesus encerrar esta etapa do juízo, ou seja, quando todos os seres humanos houverem sido passados diante de Deus com seus clamores e com suas conversões, Jesus dirá: está feito. Então, deixará de interceder, porque todos tomaram as suas decisões. Todas as pessoas que aceitaram o seu perdão tiveram a vida analisada. E, a partir dali, quem é santo, continue santo. Quem é justo, continue justo. Quem é injusto, continue injusto. Claro, não haverá mais intercessão. A porta da graça se fechou. Temos mais um fato muito interessante que vem colaborar com toda a descrição profética e sua comprovação. Vamos nos lembrar que em Daniel 12, o profeta recebeu uma ordem de selar a profecia, ou seja, de encerrar o assunto ali, de fechar, sendo-lhe dito então que apenas no tempo do fim as profecias seriam novamente abertas para serem entendidas. Pois bem, é justamente nesse tempo, do início do século XIX, que são retomadas amplamente as análises e os estudos são retomados também sobre as profecias de Daniel. Inclusive, Guilherme Miller, um grande pregador americano do início do século XIX, também fez isto, abrindo o livro de Daniel e aprofundando-se nele para conhecer as suas profecias. No livro de Apocalipse, capítulo 10, versos 1 e 2 e versos 8 e 9, temos: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra.
E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. O fato de João ter comido o livro, uma linguagem simbólica, obviamente, tendo o mesmo sido doce em sua boca e amargo em seu estômago, indicava um desapontamento que viria nesta época da reabertura das profecias bíblicas para o tempo do fim. Depois da descrição de uma solene cena de juramento, em que se assinala que no tempo do fim se cumpriria o mistério da salvação de Deus, Apocalipse 10, 3-7, disse ao apóstolo João, representando os crentes, que entre na cena profética. Aqui não diz que o remanescente fiel, representado por João, estivesse fazendo algo indevido. Foi Deus quem lhe ordenou fazê-lo, e ele o fez por uma importante razão que veremos já na sequência. Pois bem, analisemos agora o versículo 10 de Apocalipse 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. O fato de o apóstolo João ter comido o livro indica que muitos crentes do tempo do fim fariam uma grande imersão nos estudos das profecias de Daniel, comendo, de forma análoga, o livro. Ao estudar de forma profunda aquelas profecias, Guilherme Miller entendeu que seria a volta de Jesus que aconteceria em 1844. Veja, a ideia de que Jesus haveria de voltar em 1844 foi, para ele e para as pessoas que com ele estavam, doce como o mel. Mas o desapontamento foi intensamente amargo. Jesus não voltou. E esse desapontamento não ocorreu por falta de revelação, visto que a Santa Bíblia dizia que Jesus não é sacerdote do santuário da terra, mas do celestial, conforme Hebreus 8, 1, 2, 4, 5 e capítulo 9, versos 23 e 24. Desapontamentos não são totalmente incomuns na palavra de Deus. A crucifixão de Jesus, por exemplo, foi para muitos um desapontamento. Embora Jesus lhes tivesse dito que morreria, eles não entenderam, pois esperavam que se manifestasse com o poder que há de revelar em sua segunda vinda. Por isso, na hora da crucifixão, experimentaram um amargo desapontamento que desanimou aos insinceros, mas levou os crentes honestos a uma atitude de oração e muito mais estudo e investigação. Há vários paralelos significativos entre a experiência dos discípulos e dos que sofreram o desapontamento de 1844. Os crentes que ficaram como remanescentes do desapontamento da cruz. 1. Experimentaram um angustioso desapontamento que os deixou fora de sua congregação judia. 2. Jesus lhes abriu o entendimento para que compreendessem o que estava escrito. Lucas 22, 44 e 45. 3. Com sua atitude de mais oração e mais estudos, produziu-se um redescobrimento de verdades bíblicas lançadas por terra pelas tradições judaicas. Lucas 24, 25 a 27. E 4. Claro, receberam uma ordem do Senhor de pregar o que descobriram por revelação nas Sagradas Escrituras. Lucas 24, 45 a 48. Em resumo, houve um desapontamento para muitos com a morte de Cristo na cruz, para outros houve um interesse em orar e estudar mais as profecias bíblicas. E, é claro, descobriram que a verdade era aquela mesma. Jesus era o Messias, o enviado de Deus para salvar a humanidade dos seus pecados.
e não como entendiam anteriormente, para libertar Israel dos romanos e se tornar um rei no trono de Davi. A decepção de 1844 não foi um acidente. Estava profetizada como parte do plano de Deus para que seu povo cumprisse um objetivo específico. Por outro lado, Deus ama tanto a seus filhos que registrou nas profecias do Apocalipse todo esse processo, a fim de que entendessem o que ocorreu e reafirmar o que ocorreu de fato em 1844, e assim reafirmar a fé do remanescente fiel. Assim, prezados, entendamos perfeitamente que as profecias de Daniel foram seladas no tempo do profeta e que elas seriam reabertas no tempo do fim, final do século XVIII e início do século XIX, sendo que neste início do século XIX as descobertas relacionadas a Daniel foram doce como o mel para muitos, que pregavam a volta de Jesus em 1844. Tudo se encaixa perfeitamente, tudo se interliga perfeitamente. A profecia de Daniel 8, dos 2300 anos, lembremo-nos, conclui-se em 1844, quando o anjo disse ao profeta que ao final desse período de 2300 anos, o santuário seria purificado. Sim, o santuário do céu, onde Jesus começa a apagar pecados ali registrados, dos quais houve confissão e pedido de perdão, sendo assim feita a purificação do santuário celestial, obra esta que está para terminar. O mais importante disto, a porta da graça ainda está aberta, mas por muito pouco tempo. Cristo volta, deixa a terra seus gemidos e aflições, as gloriosas boas novas tragam fé aos corações. Cristo volta, vibrem no ar aclamações, vibrem no ar aclamações. Hoje a história só contamos dessa cruz e amarga dor, mas veremos tua glória quando vieres com esplendor. Cristo volta, digam todos com fervor.